agradecer ao Criador do Universo, eu quero também agradecer à minha família por estar sempre me apoiando nas minhas propostas, nos meus projetos e na minha vontade de continuar ativa e produzindo, mesmo após os 60 anos de idade. Depois eu quero agradecer à Liga de Geronto, né, que me acolheu com muito calor, com muita amorosidade, abrindo as portas para tomar parte e ser parte de uma equipe multidisciplinar para tratar a questão do envelhecimento. Agradecer a todos aqueles que nesse momento dispõem desses minutos que estaremos juntos, minutos preciosos para essa troca, né, de experiência, de aprendizado, de conhecimento e de saberes. Então, tratar a questão do fortalecimento de vínculos familiares e o processo de envelhecimento é uma questão emergente, multifacetada, muito ampla, e nesse sentido nós fizemos alguns recortes, não foram fáceis, né? Porque a gente queria estar trazendo o olhar mesmo para dentro do bem-estar social, da qualidade de vida, juntamente com a equipe da Liga de Gerontologia. E, nesse sentido, trouxemos alguns entendimentos conceitual a respeito, né, dessas palavras-chave que nós estaremos falando aqui nesse momento. Esse é o nosso propósito. Será uma breve explanação para, na sequência, a gente abrir, né, para conversa, para debate, para soma e para as trocas necessárias. O próximo. Falar de fortalecimento de vínculos no processo de envelhecimento, é preciso que podemos entender de que família nós estamos falando, né? É a família que nós temos hoje, como é que ela está composta, como é que ela está evoluindo ao longo do processo civilizatório dessas grandes reformas que nós estamos vivendo agora, né? Depois a gente vai tratar sobre o lugar da pessoa idosa dentro dessas famílias, que mudaram a sua forma de manifestação e de configuração, as interfaces do trabalho com essas famílias e qual é o papel do profissional da saúde junto a essa questão social. Próximo. Família é um conceito muito abrangente, muito amplo, e a depender da cultura, do olhar da ciência, ele vai assumindo, né, configurações diferenciadas. E nós trouxemos para a nossa conversa um conceito que diz que família é a matriz onde o indivíduo forma sua identidade e, por meio dela, filtra sua cultura, as normas e as regras éticas da sociedade em que vive. É o primeiro espaço de convivência humana. É o local onde nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e nos relacionamos uns com os outros. O espaço aonde construímos a nossa história de vida, do nascimento até a finitude. Um outro conceito de Adailza Sposati coloca que família é uma construção social que se modifica ao longo do tempo, influenciada por fatores culturais, econômicos e políticos. Então, são esses os aspectos que facilitam, né, essa mobilidade, essa flexibilidade e essa transformação na forma de manifestação e construção das famílias. Um outro diz que família é a unidade de relações que se estabelece entre membros, envolvendo laços de parentesco, afetividade e responsabilidades,
É um sistema dinâmico que se modifica ao longo do tempo, influenciado por fatores internos e externos. E quem traz esse conceito é o assistente social e sociólogo Vicente de Paula Falheiros. O próximo. A ONU traz também uma proposta, né, que se soma bem com a proposta da ideia sobre família de Gomes, em 1988, quando coloca que família vivida, família que vive, né, família que está junta, se refere a um grupo de pessoas vivendo numa estrutura hierarquizada, que convive com a proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre os adultos e deles para com as crianças e idosos que compõem o contexto. E aí diz a ONU: família é quem o outro me diz que é. Família é todo aquele que está embaixo do mesmo teto, que se alimenta do mesmo alimento e que compartilha as necessidades da alegria, da dor, ou sejam elas quais forem. Próxima. Então, nessa proposta, né, de evolução da sociedade, de reconfiguração da sociedade diante das mudanças estruturais e estruturantes, né, que nós estamos sofrendo, que é natural, que é histórico, que é processo e que faz parte mesmo, porque nada está estático, né? A família também foi se reconfigurando e hoje nós podemos dizer que temos, né, a nossa sociedade formada por distintas formas de família. Então, nós temos a família patriarcal, que é aquele modelo tradicional, composto por pai, por mãe, por filho, filhos, esse modelo que a gente conhece, né? Temos também a presença da família recasada, que é aquela família onde houve a separação oficial, que existe ali filhos e que essas pessoas separadas resolvem construir um novo relacionamento. Então, formando assim uma nova forma de família, um novo modelo de família, porque vem os filhos da parte feminina, os filhos da parte masculina, que são separados e que se juntam, formando essa nova família que nós chamamos de mosaica, de recasada. A família monoparental, que é aquela família que é conduzida, né? O provedor é só uma das partes, seja a parte feminina, ou seja, a parte masculina, o pai ou a mãe. A família extensa, que é composta não somente pelo casal e pelas filhas, mas por outros membros da família, né? Os avós, os netos, os bisnetos, os primos, os irmãos. Também a construção da família homoafetiva, que são os iguais, que adotam, né, e educam também filhos. As pessoas que estão sozinhas, que estão em estado de isolamento social ou não, e preferem morar sozinha. Temos também as comunidades religiosas, místicas, hippies, os grupos de população de rua, dentre outras formas, né, de organização de família. E assim, sociologicamente falando, hoje a gente traz esse conceito mais amplo, que não apenas da família tradicional, que outrora nós trabalhávamos com ela, mas de famílias, com essas distintas configurações. A família que nós temos hoje, contemporânea, né?
Durante o longo da existência da humanidade, a vida ela passa por ciclos, por fase. Nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos, entramos numa fase adulta e, na sequência, nós entramos num processo de envelhecimento. Então, ao nascer, nós envelhecemos a cada dia, até chegar à finitude, de acordo, né, a qualidade de vida, as condições de vida, a prevalência na vida. E essas fases, né? Concebeu, gerou, nasceu, viveu a infância, viveu a adolescência, tornou-se adulto e, na sequência, 60 mais, na nossa cultura, a envelhecência. Durante esse período, nós construímos a nossa história de vida, nós construímos as nossas relações sociais, não somente dentro da família, mas também fora da família. Na envelhecência, quando a gente para experimentar um outro ciclo, onde se começa a perceber mudanças, né, significativas, né, nos aspectos biopsicossocial, de inserção social, trabalho em relação à aposentadoria, novos projetos de vida e agora como vamos viver, que a gente começa a perceber com muita clareza qual foi a história de vida que nós construímos, porque é essa história que nós vamos viver agora, mas sempre, né, com uma oportunidade de estar reformulando e recomeçando dia a dia, inclusive, ou seja, na construção, na manutenção ou no fortalecimento dos nossos vínculos, porque os vínculos, eles são necessários na sociedade organizada da forma como nós temos, porque as nossas relações não é de existência por si só, é de coexistência na relação de dependência e de prestação de serviços e de cuidados uns para com os outros. Próximo. E nas relações familiares, né, em se tratando de vínculos e reafirmando o que foi posto, Seneide coloca que o passado, né, a nossa vivência anterior, pode oferecer orientação para o futuro. E se transformarmos as experiências em conhecimento, não retornamos sempre ao ano zero. Ou seja, não precisamos estar voltando, né, para reconstruir a nossa história de vínculo e de envelhecimento saudável. Então, dentro dessa perspectiva, o que se observa no seio das famílias, né, é uma dificuldade, é muito difícil na comunicação. Essa comunicação vai interrompendo a vinculação, vai afastando, vai provocando o isolamento social, o mal-estar e o sentimento de abandono, que vai provocando muitas manifestações de distintas doenças em todos os âmbitos de inserção social do ser humano. Então, essa repetição de padrão de comunicação não efetiva, onde não existe o diálogo franco e aberto, com a possibilidade de se estar colocando sentimentos, emoções e necessidades, é um aspecto estrangulador dos vínculos familiares. As dívidas existenciais e as lealdades, né? Ah, eu não posso fazer isso porque a minha mãe não iria gostar, ou meu pai não iria gostar, ou porque algum membro da família se ofenderia. Isso vai provocando o mal-estar e afastando e reduzindo a vinculação entre os membros da família. Os legados, as heranças, aquilo que é posto, as disputas, né? Isso é meu, aquilo é teu, enfim,
A dificuldade mesmo do entendimento via comunicação saudável, e não violenta, levando assim os indivíduos e os seres à individuação, a viver pensando que dar conta de si mesmo, que não precisa do outro, numa relação que não é de coexistência, mas de individuação. O próximo. Ainda em relação às relações familiares e os vínculos, né? Vale lembrar que vínculo é um elo afetivo que liga de forma estável e duradoura, incluindo espaços internos que são ocupados por pessoas significativas efetivamente. Isso exige cuidar, e cuidar é se colocar à disposição do outro em forma de serviço. Servir enquanto resultado do exercício prático dos talentos pessoais desenvolvidos, do preparo, formações e escolhas realizadas. É a prática do cuidado. E cuidado significa atenção, precaução, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Então, vínculo está diretamente vinculado ao cuidar e ao cuidado. Ainda essa semana estive ouvindo uma fala da promotora de justiça de defesa do direito da pessoa idosa, né? Onde ela dizia que a tese de doutorado dela foi em relação à questão do cuidar, dos cuidados que a pessoa idosa necessita, porque os direitos já estão todos postos em nossas constituições. O desafio agora é fazer esses direitos valer, porque o direito está instituído. Agora, sair da teoria para a prática, para o exercício prático desse direito, é o desafio, porque passa pelo cuidar, passa pela relação afetiva que foi construída dentro do âmbito familiar. E falando, né, na legislação, olha aí o que que diz o nosso Estatuto do Idoso, a lei número 10.741/03. Regula os direitos assegurados às pessoas com idade superior a 60 anos. E está disposto no artigo 1º. Família. Preconiza que é obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Veda qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão ao idoso, sendo todo atentado ao seu direito, por ação ou omissão, punido, bem como é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Então, essa questão desses cuidados que a pessoa idosa passa a requerer diante do estado de envelhecimento, que é um processo contínuo e, como tal, lento, gradual, rumo à finitude, é dever de todos, e em particular da família, porque a família exerce a função social de amparo, de apoio emocional, de fortalecimento. E isso é extremamente importante que seja repensado, que seja visto e se verifique as formas.
Acho que seu microfone acabou desligando, Maria de Lourdes. Seu microfone está desligado. Ok, voltou? Agora voltou. Estão me ouvindo? Sim. Sim, então vamos. Os desafios, né, para a população idosa são os aspectos socioeconômicos, a aposentadoria, distribuição de renda, pobreza, desemprego, a feminização, da velhice, a solidão, a viuvez e a estrutura familiar. Então, todos esses são aspectos, né, que são desafiadores para a qualidade de vida da pessoa idosa. E, na sequência, nós vamos estar pontuando um pouquinho de cada um deles. Qual seria o lugar ideal, né, para o idoso vivenciar a sua envelhecência de forma tranquila e com mais qualidade de vida? Daí a gente se reporta, né, às etapas do cuidado proposta na pirâmide de Maslow, né, que é a realização pessoal, a estima, que está envolvida com a autoestima, o amor, o relacionamento, a segurança e a fisiologia. Por si só, cada um desses aspectos daria uma live, um artigo, um livro. Então, a gente traz mesmo, sabe, título ilustrativo, porque aqueles que tiverem interesse têm uma referência de buscar qual que é a proposta, né? De estar assistindo de forma qualitativa um ser nesse processo de envelhecimento. O próximo. Em relação ao lugar que o idoso está ocupando na família, a gente observa, né, nossa prática profissional aí ao longo dos anos, a questão do morar e da renda. Então, é muito comum nós encontrarmos hoje aqui dentro do Distrito Federal idosos residindo com familiares com cuidados adequados e partilhando convivência, com renda própria utilizada para o seu próprio bem-estar. Mas também nós encontramos, né, idoso responsável por um imóvel, seja próprio ou alugado, compartilhado pelos familiares, com renda própria, com parte significativa da mesma sendo revertida para o bem-estar da família, em detrimento do bem-estar do idoso. Então, o idoso fica no âmbito da família como esteio de garantia de renda para que aquela família possa sobreviver e não com os cuidados que são necessários. A próxima. A gente encontra também idoso cuidando de idoso, com família dando apoio à distância, com identificação de um cuidador profissional ou informal, com risco de abandono, cuidado compartilhado de forma não explícita, sem identificação de cuidador formal, seja familiar ou não. E encontramos também idoso sozinho, sem familiares identificados, nem cuidador formal, em situação de risco e vulnerabilidade social, o que acarreta grande desgaste e emperramento no processo hospitalocêntrico, no que se refere ao estado de internação. É muito comum o serviço social encontrar casos onde a pessoa idosa está de alta, se encontra de alta e não tem para onde ir, porque os familiares são desconhecidos, principalmente quando o diagnóstico está um pouco mais complexo. No caso do Alzheimer, o idoso não sabe nem o próprio nome dele e a família não raramente os deixa nas portas do pronto-socorro, inclusive sem identificação pessoal. E essa é uma questão que precisa ser revista com muita cautela, com muito cuidado por toda a equipe de profissionais, porque é preciso, né, providências para garantir o bem-estar dessa pessoa, em estado de abandono, de solidão e de a própria identidade, né? Porque o vínculo familiar
está completamente rompido e é um desafio para nós. Encontramos ainda o idoso vivendo com um familiar cuidador e contando com o apoio da família à distância ou vivendo na mesma moradia. Também risco do cuidador familiar estar sobrecarregado, sem identificação clara de responsabilidades. Por vezes, os filhos abandonam o trabalho para tomar conta dos pais. Então, não é uma situação simples, é uma situação que realmente requer estudo de caso sistematizado, multidisciplinar, para tentar buscar a melhor saída, que seja viável e possível para todos os lados. O próximo. Os paradoxos, né, do nosso tempo. A demanda da saúde pública, né, que nós já pontuamos um pouco, o aumento da expectativa de vida, que requer mais cuidados, e o cuidar está vinculado ao cuidado, que está vinculado ao vínculo e à história de vida, do contexto de formação dessa família. E a pergunta, né, que nós fazemos e queremos deixar aqui para cada um daqueles que estão participando desse nosso bate-papo é se a família está preparada para cuidar dos idosos vivendo mais e se as políticas públicas, os profissionais de todas as áreas, de todos os setores, estão preparados para isso. Porque as questões que ocorrem não é só no âmbito da especificidade de uma política A, B ou C, é de todo um contexto de conjuntura social. A questão da comunicação, a definição clara dos limites, né, até onde eu posso ir, até onde eu vou, até onde eu deixo de ir, até onde é o outro, a intervenção profissional, a intergeracionalidade, filhos, netos, bisnetos, a rede de proteção social, a exemplo, a Lagume, né, trazendo esse excelente trabalho intergeracional, trazendo o pré-adolescente, o adolescente, o adulto, a pessoa em estado de envelhecimento, para discutir as questões que emergem, né, dessa relação social entre pares e entre sujeitos históricos que estão vivendo o mesmo momento. O próximo. E assim, a proposta é que famílias, convivência, diálogo, afeto, regras claras, exemplo, prevenção, agregação, informação, participação, autonomia, valores, modelos, cultura e por aí vai. Fizemos esse recorte e trouxemos essas palavras-chave para reflexão daqueles interessados no assunto. Eita, agora que eu estou vivendo a envelhecência, ou então que eu estou me relacionando com seres em processo, né, de envelhecência, que eu tenho uma pessoa envelhecendo aqui dentro do meu lar, que eu estou trabalhando e atuando com a pessoa em estado de envelhecência, que eu vou atuar como profissional com essa parcela da sociedade. Que olhar que eu tenho que ter, né, para dar conta de responder com ética e responsabilidade às necessidades emergentes dessa parcela crescente da sociedade. E aí, uma das nossas propostas, né, da nossa prática profissional, que trouxe resultados positivos, né, e que requer realmente uma disponibilidade pessoal, profissional, se refere à questão da ausculta, né? E o que é ausculta? Ausculta é escutar? Não, é um pouco mais. É se dispor a ouvir com sensibilidade, com responsabilidade, com atenção, sem pressa, com humanização na relação do processo da atenção. Então, a gente pode sintetizar dizendo que é a competência desenvolvida por um profissional para ouvir pessoas, com vistas a ajudar as mesmas a enfrentarem seus problemas, a relacionarem-se com os demais,
aceitarem e ajustarem aquilo que não pode ser mudado e enfrentarem os bloqueios à autorrealização. E como é que eu vou fazer essa escuta? Através da comunicação. E quais são essas comunicações? São várias formas, né, de se comunicar. A comunicação verbal, compreensiva, a não verbal, que não está associada às palavras e ocorre por meio de gestos, silêncio, expressões faciais, postura corporal, do olhar, do sensar, dentre outros. Na verdade, na escuta sensível, quando a gente se dispõe a ouvir o outro, a acolher o outro, a deixar que o outro traga para a expressão, seja verbal ou não verbal, dos seus sentimentos e emoções, é um processo de cura valioso. Não somente para aquele que a gente diz que está sendo assistido, mas para nós também, que estamos assistindo. Porque a gente começa a perceber o tamanho da fragilidade, da importância das relações, dos vínculos e, e da dificuldade que nós temos em estar com o outro em comunhão. E assim entra o nosso papel, né? De profissionais da saúde, mas não somente da saúde, de todos os profissionais que se dispõem a interagir com essa parcela da sociedade. A gente traz alguns aspectos da abordagem interventiva, né? Que é muito importante que a gente tenha em mente a questão da confidencialidade. O paciente, quando começa a interagir com a gente, ele confia e por vezes ele traz segredos que para ele é cura e que para nós é difícil até mesmo de tomar uma decisão, porque por vezes envolve questões que requerem medidas mais sérias, mais complexas no âmbito jurídico, e a gente precisa estar junto para discutir o caso, para ver qual o melhor encaminhamento. Respeitar os hábitos do assistido. E uma das questões que entra aqui com muita seriedade é a questão das opções religiosas, né? Porque nós, profissionais, em relação a esse aspecto, somos neutros, né? Nós não podemos intervir nas escolhas dos nossos assistidos. Os horários combinados, os compromissos que são assumidos entre as partes, a valorização da independência e autonomia do idoso, que ele possa continuar sendo sujeito da sua própria história, e a postura adequada diante daquele que nós estamos assistindo. Próximo. Outros aspectos bastante interessantes em relação à comunicação, o relacionamento profissional dentro e fora da equipe, que se reporta ao relacionamento com a família. O idoso está lá no âmbito hospitalar, abandonado. Como é que eu vou fazer essa abordagem familiar para que essa família possa se aproximar? Se essa família representa ou não um risco efetivo à vida e à integridade física desse idoso, né? Ou se ela tem algo para contribuir, porque por vezes ela não tem o que contribuir. Os vínculos estão tão imensamente esgarçados que a família pode vir a representar um risco maior para o bem-estar e a saúde da pessoa idosa. O relacionamento com os colegas de trabalho, a comunicação, a importância do planejamento das ações, que nunca devem ser individuais, mas sempre na equipe, no grupo, a intervenção em si, a família, o idoso, a equipe de trabalho, orientação e supervisão na rede social e de serviços de outros profissionais, porque nós temos limites em nossa atuação profissional. E às vezes, muitas vezes, e sempre, a importância de estar podendo contar com essa rede de apoio multidisciplinar, intra
e extra-ambiente de trabalho, que oferece muito apoio e conduz com mais tranquilidade e com mais resolutividade os estudos de caso que a gente elabora. O próximo. E aí, vamos cuidar também de quem cuida, não é? Bem, os grupos temáticos, que são grupos para discussão de situações comuns, com a metodologia sugerida de conhecimento das temáticas, porque às vezes a questão é do âmbito jurídico, aí você vai chamar quem para tratar disso? Outra vez é numa questão do morar. Aí, quem é a pessoa mais indicada? Outra vez é uma questão do diabetes e a alimentação inadequada e os fatores socioeconômicos que o idoso não pode comer aquilo que é prescrito para que ele possa melhorar. Aí ele recebe alta hoje, daqui a uma semana ele está de volta mais grave, e assim vai e volta, fica naquele bate e volta, né, que precisa ser visto por profissionais que têm o conhecimento desse setor, para que os saberes se somem e a gente consiga avançar. E as técnicas, né, que a gente já colocou, que é a escuta direcionada para vivências semelhantes técnicas do espelho depoimento, dentre outras. Próximo. Abordagem com famílias, a importância dessa equipe interdisciplinar e as questões mais comuns que emergem no seio desse debate é a questão dos conflitos familiares em relação ao cuidado, as ações preventivas e curativas ou até mesmo as ações de promoção. Os encaminhamentos a órgãos de garantia de direito, idosos, dentre outros, dentro da equipe multidisciplinar a partir dos estudos de caso. E as características dos grupos, né? É o próximo slide, da família, é que eles são distintos, né? Por vezes, o paciente está internado e ele está incluído num grupo formal obrigatório do sistema jurídico. E a gente precisa garantir que ele chegue lá, mesmo em estado de internação. Então, os grupos formais e de participação opcional, os informais por tempo determinado, indeterminado, os espiritualistas, porque é muito importante a questão, né, de fortalecer a fé e a crença na vontade de viver, os religiosos em geral e de categorias de interesse, grupo de roqueiro, de motoqueiro, de feirante, enfim. O paciente é que vai, o sujeito, né, idoso é que vai dizer qual que é o interesse dele. Em relação ao planejamento, aí vem a definição de metas, os resultados esperados, periodicidade, a definição do tipo, característica, a duração, alinhamento da equipe técnica, como é importante que a gente possa falar a mesma língua, caminhar juntos para maior resolutividade das ações. A questão da educação continuada, as formações periódicas com a equipe com temáticas que emergem da prática profissional. E aí entra uma questão maravilhosa para ser trabalhado, que engloba quase todas as profissões, né, que estejam à nossa disposição no âmbito do trabalho que nós estejamos realizando, que são as práticas integrativas em saúde. É um espaço maravilhoso, mesmo no estado de internação, de ausculta qualitativa por vários ouvidos, né, profissionais no âmbito do desenvolvimento das ações. Então, é extremamente interessante porque integra, relaxa, e eles acabam colocando onde é que estão os verdadeiros fatores de risco à saúde e provocadores das doenças. Aí vem os treinamentos, as reuniões, encaminhamento e ressaltamos mais uma vez a necessidade da escuta qualitativa. Os aspectos facilitadores para que tudo isso ocorra com mais tranquilidade é valorizar as redes de proteção social.
E para valorizar, a gente precisa conhecer, né? Então, tem que mapear essas redes. Ah, eu atuo aqui em Brasília, ok. Qual é a minha rede primeira que eu tenho aqui? Se o meu idoso está de alta, hospitalar, e precisa seguir, né? O leito precisa ser ocupado por outro paciente. Mas o vínculo familiar está fragilizado, não tem como. A família representa o risco. Para onde ele vai? O que que eu tenho aqui? E com quem eu posso contar para que isso possa acontecer? A valorização dos arranjos familiares e de solidariedade. Às vezes a gente encontra pessoas que acolhem, casas de acolhimento, a organização mesmo da sociedade civil que oferecem apoio. E valorização dos processos de socialização e integração desse idoso, dessa pessoa em estado de envelhecimento, lá na sociedade. Às vezes está adoecendo, está internando e reinternando porque não está inserido em nenhum grupo de apoio e convivência social que possa facilitar a promoção da qualidade de vida e do bem-estar. E precisa incluir. E a questão, né, de trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade não no sentido religioso, mas no sentido de vida, de buscar a fé, a esperança, o conforto que cura, que consola e que promove a alegria e o bem-estar, buscando sempre desenvolver, né, as qualidades básicas do espírito humano, que é o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia. Isso tudo compõe a felicidade para a própria pessoa e para os outros. E aí nós temos aqui algumas referências bibliográficas, teóricas conceituais, para aqueles que gostam de ler e têm interesse no assunto. Está aí tudo disposto para quem quiser consultar. Temos também referências de filmes muito interessantes. Certa feita, em uma experiência numa cardiologia, no horário de visita, no domingo às 15 horas, a gente fazia exibição de filmes. E os filmes eram esses aqui, ó. Eita, mas como deu certo! Nossa, quantos resgates, né, históricos de vida, de vínculos rompidos, de perdão. Porque depois do filme a gente tinha um cine debate, né? E era assim muito bacana. E a nutrição, muito amorosamente, oferecia uma merenda, não só para os pacientes, mas também para os familiares, para aqueles que estavam visitando. E lá na rede de apoio a gente conseguiu trazer para a visitação daqueles que não tinham vínculo familiar. E ficou de uma riqueza e um trabalho com tanto prazer, com tanta alegria, que a gente nem lembrava que era domingo à tarde, porque na verdade a gente estava numa sessão de cine debate. E aí, lembrando disso, dessa experiência e dessa vivência, falei, nossa, eu acho que eu vou colocar isso aqui. E para concluir, né, porque o assunto é muito amplo e se a gente não cuida, vai falar aí o tempo inteiro, tem aqui, ó, essa esse poema, né, de Cora Coralina, que diz: Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar, que seja intensa enquanto durar. E a minha sempre gratidão pela oportunidade de envelhecer ativa, consciente e participativa. Beijo no coração de cada um de vocês.
Muito obrigada, Maria de Lourdes. Sua palestra foi muito boa. A professora até agradeceu aqui no chat. Ela falou que você trouxe leveza para um tema tão sensível. Eu tinha pensado a mesma coisa também. Eu queria saber do pessoal que está assistindo. A gente sabe que hoje teve uma menor audiência por conta da plataforma, nosso site caiu, mas nós vamos disponibilizar no YouTube essa live depois. Nós vamos subir lá para o YouTube para quem não conseguiu ver agora, ver depois. E a gente queria saber, vocês do chat, se vocês têm alguma dúvida que queira perguntar. Eu sei que alguns não têm acesso ao chat, mas se quiser levantar a mão e poder falar no microfone, a gente fecha e escuta vocês. Pode falar, Sara. Pode perguntar. Boa noite já, né? Boa noite a todos, boa noite, Maria. Eu não tenho muito uma dúvida, é mais um comentário, assim, né? Também um elogio. Eu achei muito bom, assim, a forma como você falou, né? Igual a professora falou, com uma leveza. É um tema muito amplo, né? E tá tão presente, né? A família é fundamental e eu gostei bastante de como você trouxe essa visão plural da família, né? Na contemporaneidade. Como a família tem se reestruturado, como ela tem se modificado, né, ao longo do tempo e como nós, profissionais, devemos nos capacitar, né, ir atrás de capacitação para a gente englobar essas diferentes formas de família, né? E eu achei muito interessante que você trouxe também que a família não é só composta por vínculos de sangue, né? Mas por vínculos afetivos, né, por laços de afeto, de fato, né, assim, e como a gente escuta, né, tem aqueles ditados, né, que dizem que tem pessoas que são mais família do que a própria família, né, de fato, assim, e é a gente se capacitar, né, a gente se preparar para como profissionais, né, assim, você é do serviço social, os meninos da enfermagem, eu da psicologia, eu acho que é muito importante, né, a gente refletir sobre, né, como a dinâmica familiar ela pode impactar na melhora daquela pessoa que está ali com a gente, né, e tudo. E é isso, assim, não é uma dúvida, é mais um elogio, um agradecimento, né, por você ter expandido esse olhar, de fato, assim, do que compõe a família, né, na nossa contemporaneidade. Obrigada. Surgiu uma dúvida aqui, quais os sinais indicam que uma família está com vínculos fragilizados? O estado de isolamento social, o estado de abandono e solidão e os conflitos familiares. Não raramente, em qualquer âmbito, nós, né, os profissionais de saúde, em qualquer âmbito da atenção à saúde, se a gente tiver uma ausculta qualitativa, a gente vai ver que aquela hipertensão daquela pessoa idosa que está chegando para a gente foi uma briga lá dentro da casa. Ele não está conseguindo se relacionar. Quando sai pagamento de INSS, de Previdência Social, como aumenta o fluxo de atendimento de hipertensão de pessoas idosas em pronto-socorro? Porque os familiares se apoderam do cartão do idoso, fazem uso da renda. Então, quando é que a gente percebe que esses vínculos estão fragilizados? Quando não há respeito pela pessoa idosa no âmbito familiar. Quando não há uma comunicação clara, exercício prático de afetividade, de cooperação, de cuidar, de troca necessária, porque família é apoio emocional, é apoio relacional, é proteção social, é o primeiro espaço de proteção social, é a família, é o lar. É onde a gente adquire a segurança, a tranquilidade e o apoio necessário para evoluir em sociedade de forma equilibrada e mais tranquila, ou mais equilibrada e tranquila. Então, a gente percebe claramente nessa ausculta qualitativa, quando a questão é no âmbito familiar. Da prática da violência, que é um outro
tema extremamente abrangente, que dá aí um ano de estudo, ou muito mais, ou sempre estudo, né? Porque é permanente, com distintas formas de manifestação. E não somente no idoso, sabe, querida? Em nossa vivência, em nossa experiência mesmo relacional, no âmbito do nosso lar, no dia que não há um entendimento, que não há uma coesão na forma de pensamento, e acordos necessários à evolução do bem-estar da família, o nosso dia se desestrutura todo. É só brigar dentro de casa que sai brigando lá fora com todo mundo. E é uma questão mesmo daquele olhar sensível, né, que nós colocamos em um desses slides, de atenção mesmo e de percepção do outro, para estar com o outro, acolhendo o outro, no diálogo fraterno. É verdade. E temos outra pergunta, o que geralmente impede uma família de buscar ajuda quando ela está em crise? Muitas vezes ela sequer percebe que está em crise, não aceita. Sabe aquela luta pelo poder? Existe um autor aí que eu sou meia ruim de gravar nomes, né? Mas tem um autor que eu gosto muito, de vez em quando eu leio, que ele diz assim, que na verdade ele não quer poder, ele quer estar em paz. Então, quando a gente vai analisar assim com um pouco mais de cuidado, as relações sociais em geral e, em particular, as familiares, a gente percebe que os maiores conflitos, eles envolvem relação de poder, relação de hierarquia. Quem manda, quem é que faz, quem é que pode, quem domina o outro. Não é uma relação de coexistência, onde a gente soma os nossos talentos para viver melhor. Você me compreende? Sim, sim, deu para entender. Então, o que que acontece? Naquela disputa, né, pelo poder, por quem manda, por quem domina, não se consegue perceber que ali existe uma crise instalada. Um membro familiar oprimindo outros membros familiares. E isso independe de faixa etária, tá? Como é comum a gente pegar os nossos pequenos e sentar no sofá e dizer: fica bem quieto aí, uma relação de autoridade, de poder, de violência, né? De comunicação, violência, porque nós não temos tempo, né, para dizer: oi, escuta, só um tempinho, para. Eu preciso que você faça silêncio agora, porque eu estou ocupada fazendo isso, daqui a pouco a gente conversa. Não, nós não temos tempo para isso e nós nem fomos educados para isso. A gente grita. Cala a boca, para com isso, sai daqui, estou ocupada, não quero. E guardamos também os nossos desejos, as nossas necessidades. Aí senta no sofá, um emburrado com o outro, né? E aí o do lado pensa: ai, eu queria tanto que ele falasse comigo. Aí do outro lado: ai, como eu queria que ela falasse comigo. Mas tudo no nível do pensamento, não consegue verbalizar. Então, passa muito pelo desenvolvimento da competência, da comunicação, do diálogo fraterno, aberto, sincero. E, claro, tem que haver clareza, né? Porque muitas vezes a comunicação é muito dual. Bom, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, só queria agradecer em nome da Liga, a palestra foi muito boa. E pessoal que está acompanhando a gente, nós vamos continuar com o ciclo de palestras no próximo mês, na próxima semana. A gente vai divulgar nas redes sociais. E é só isso, queria agradecer mesmo. Quer falar E alguma eu, coisa, eu alguma é que consideração quero final? agradecer. Ei, eu sou 60 a mais. Estou aqui, ó, produtiva, lúcida e consciente. E recebendo o apoio pleno da minha família na realização do uso da tecnologia
pense que esse trabalho sempre foi feito numa roda de conversa. E quando eu menos esperei ontem, eu estava lá procurando as minhas pílulas da felicidade. Vocês acreditam nisso? Que é uma técnica que a gente usava na roda de conversa, né? Das pílulas, uma balinha colorida que era para a gente poder discutir essa questão de vínculo, né? Aí eu, meu Deus, o que é que eu quero com pílula de felicidade se agora eu vou estar online, né? E com a ajuda dos meus. Lindo demais. A minha neta, mesmo em estado de adoecimento, veio me ensinar a fazer slides. Parece que deu certo, né, gente? Tá aí os slides. Deu Muito certo, ficou obrigada, ótimo. viu? Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigada. E fiquem atentos às nossas redes sociais.